Ô, Gilmar!
Gabi. Vou olhar você. Ô filho, fica com a
Sobe lá para perto da escola, que lá vai ser essa apresentação, mãe. Essa grande feita pelo poeta, decisiva feita pelo poeta, o grande poeta Renato Russo. Que país é este? Nós estamos, então, pretendemos com este desfile, em comemoração aos 500 anos do Brasil, responder de forma teatral, de forma alegórica, a esta pergunta: que país é este? Brasil mostra a sua cara. Essa cara de 500 anos, de alegrias, tristezas, de lutas, vitórias, derrotas. Esse Brasil que continua vivo, pulsando nos corações, nos sentimentos desse povo sofredor e, sobretudo, lutador. Lembramos que um povo que não conhece a sua história está condenado a repetir os erros do passado. E a nossa grande intenção, neste dia, em comemoração aos 500 anos, é fazer uma retrospectiva destes principais fatos, principais momentos da história oficiais, que nos convidam a uma reflexão. Esse verde, responsável pela predominância, hoje não é mais. Destruímos muito desse verde, muito dessa riqueza vegetal nossa. O amarelo do ouro que foi, infelizmente, arrancado a duras penas de nosso chão e levado para a riqueza de outros. Esse azul do céu, esse azul do olhar para cima da esperança. Precisamos resgatar a cidadania, as cores do nosso país. Em seguida, nós temos as bandeiras do Estado, liberdade ainda que tardia, a bandeira do Estado de Minas, a bandeira da nossa escola estadual de São Sebastião do Sacramento. E o grande tema: Brasil, mostra a sua cara, mostra a cara desses fatos, desses 500 anos. Temos um painel com a grande pergunta: quem somos? Mostrando um pouco da cara do povo brasileiro. Essa mistura étnica. Onde vivemos? A diversidade cultural, ambiental do nosso povo. E o que fazemos, profissões que são praticadas. E o nosso grande desejo, depois de 500 anos de história, é este: queremos um país melhor. É a grande utopia, o grande sonho de todos nós. Nós temos, ainda na comissão de frente, a coreografia apresentando essa composição étnica do Brasil, a mistura de raças, o indígena, nativo, o branco colonizador que chegou para explorar, para dominar, e que veio trazendo também o escravo africano para trabalhar de modo hostil, de modo muito bruto, nos canaviais,
nas minas de mineração. E dessa mistura dessas três etnias, surgiu esse povo brasileiro, esse povo mestiço, mulato, esse povo de cores e de rostos bem diferenciados. Esse povo que, apesar de tudo, continua exercendo, continua tendo uma admiração muito grande pela bandeira, pelo patriotismo, essa luta por dias melhores, pela cidadania. Após a passagem da comissão de frente, nós temos o primeiro bloco, coordenado pelos professores Vanderlei, Silvânia e Rosângela, turmas do terceiro ano A e B e do PAA, com o tema O Brasil Indígena. E nós vemos aí, anunciando no nosso carro alegórico, chegou um ponto que nós, os índios, devemos tomar a rédea. E olhamos aí o nosso primeiro bloco, Brasil Indígena, mostrando aí que o nosso sofrimento começou com o primeiro navio que chegou ao Brasil. Os índios, os primeiros habitantes de nossa terra, aqui massacrados. Os índios que foram destruídos e a maior parte da nossa população indígena foi massacrada. E nós vimos aí a demonstração de que a nossa primeira civilização, ela começa a ser destruída com a chegada dos portugueses. É o Brasil mostrando a sua cara. Nestes 500 anos, a comunidade indígena vem sendo vítima de massacres, de genocídio. Nossa população indígena, que era de 9 milhões, reduziu drasticamente hoje para em torno de 120 mil. Prova desse genocídio, dessa destruição étnica e cultural da população indígena, os primeiros habitantes do nosso país. Temos ainda, com certeza, muita herança dessa cultura indígena em nosso dia a dia, nos vocabulários. A nossa própria cidade de Manhuaçu, como palavra indígena, Rio Grande, influência na alimentação, na cultura, enfim, no cotidiano da nossa história hoje, da nossa sociedade, temos influências, muitas influências indígenas. Estamos já aproximando do segundo bloco, a chegada do segundo bloco, coordenado pelos professores Lucilene e Luiz, composto pelas turmas do 4º ano e do 4º período do projeto Acerta do Passo. Tem como tema a chegada dos colonizadores, uma reflexão sobre os primeiros 30 anos, desde a chegada dos colonizadores e a implantação de um sistema explorador no Brasil. E nós temos aqui, em primeira mão, a Carta de Caminha, o documento oficial que vai relatar o início da nossa história, construindo e vemos também junto com esse quadro a chegada dos jesuítas. Os jesuítas, os colonizadores que vieram com a catequese, com o processo de aculturação da nossa cultura indígena. Então a Carta de Caminha, ela vai relatar o início, o documento oficial da nossa história, do início da nossa história. No bloco seguinte, nós vamos ver o processo que caminha com a destruição do pau-brasil. Está sendo apresentado aí algumas plantas originais
da madeira do pau-brasil, que no início do processo brasileiro, no início de colonização, foi o grande caminho de destruição. O pau-brasil que foi tirado de nossa terra e levado para Portugal ou para a Europa. Lembrando que este simbolismo do pau-brasil representa uma tentativa de resgate e de conscientização nossa para a valorização do meio ambiente. Estas mudas de pau-brasil que acabaram de passar aqui nesse momento ficarão guardadas na escola até o dia 21 de setembro, dia da árvore, quando serão plantadas na área da escola. Em seguida nós temos outra ala trazendo produtos que os portugueses, que os europeus encontraram aqui na América, produtos nativos, como milho, que é o principal produto, batata, mamão, tabaco, tomate, mandioca, diversos produtos, enfim. Em seguida, produtos que foram trazidos pelos europeus para o Brasil. Produtos como café, cana, alface, limão, cebola, são alguns desses produtos que fazem parte da economia brasileira. Em seguida, uma ala trazendo os animais que vieram de outras partes do mundo para aqui. Porcos, galinhas, a criação de gado bovino, gado equino, também criação de carneiros, é cultura trazida para o Brasil. Representando a presença e a cultura portuguesa com a influência, grande influência dentro da cultura brasileira. Passamos para o terceiro bloco, que tem como tema o ciclo da cana-de-açúcar, período da grande exploração de cana, produção de cana de açúcar no Brasil, de 1530 até 1700. E nós vemos nesse bloco também alguns produtos que são marcantes da nossa cultura: a mandioca, o fumo e a cana, que marcaram este grande período. Trazemos aqui também um painel mostrando a Casa Grande, ou o trabalho escravo. Vemos aí a forma como era tratada os nossos escravos. Um outro painel seguinte, nós vamos ver a diferença das localidades, a Casa Grande e a senzala, marcando esse processo de deslocamento da nossa cultura regional. Representando a composição social na época da produção de cana, nós temos aí a família da elite, a sinhazinha, com o senhor de engenho, todos rodeados pelas mucamas, pelos escravos que marcavam presença tanto no trabalho duro, os chamados escravos de ofício, como os escravos domésticos que estavam presentes no cotidiano dos senhores de engenho. Essa desigualdade social, ricos e pobres, que ainda persiste até hoje. Em seguida nós temos uma apresentação, uma demonstração da capoeira, o maior marco da influência africana na cultura brasileira, na cultura atual. Capoeira que foi símbolo de resistência, de luta pela liberdade. E aqui nós fazemos uma homenagem à figura de Zumbi de Palmares, o grande líder que durante mais de 100 anos conseguiu, junto com seus companheiros, resistir à escravidão no Quilombo de Palmares. Terminamos então apresentando essa influência da cultura africana na realidade brasileira atual. E passamos para o quarto bloco desse desfile cívico e alegórico, trazendo como tema o ciclo do ouro, período de 1700 a 1800, quando houve uma predominância da exploração de ouro. E nós vemos ali na primeira ala os índios que foram aprisionados pelos bandeirantes,
que traz ali dois nomes, Borba Gato e Raposo Tavares. Os índios que foram aprisionados pelos bandeirantes tiveram um papel também fundamental na nossa história. Fizeram com que também o processo de expansão territorial do Brasil pudesse ser ampliado. E nós trazemos aí, nesta comissão ainda, numa outra ala, as regiões mineradoras, que fizeram com que o Brasil começasse a crescer a partir deste período. Vemos aí o sertão nordestino, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e interior paulista. Essas regiões foram fundamentais para o processo do crescimento e do desenvolvimento do ciclo do ouro. No outro painel, nós vemos as cidades históricas marcadas por este período do ouro, principalmente Minas Gerais, Ouro Preto, Tiradentes, que marcaram o início do processo da nossa cultura. Vemos também representando aí um casal que representa o imperador e a imperatriz, ou seja, as autoridades europeias durante esse processo, ou o rei e a rainha, trazendo consigo esse poder de força que Portugal trazia consigo, dominando o processo de colonização ou de exploração do nosso país. O escravo continua presente no ciclo do ouro, produzindo, tirando as riquezas desse país, desse nosso chão. Infelizmente, riquezas que não nos serviram, que serviram só para fazer a grandeza de outros países. Lembramos aqui um historiador que diz, de maneira até divertida, que no período da exploração de ouro, eles, os colonizadores, ficaram com ouro, e a nós, brasileiros, só restou o buraco. Então, essa exploração que foi hostil, temos uma criança, um aluno trazendo uma imagem de um santo, representando a forma de contrabando da época, o chamado santo do pau oco, que era uma maneira de se fazer contrabando do ouro do período. Lembramos que esse bloco está coordenado pelas professoras Elisete e Cristina, com as turmas de segundo ano A e B e ainda o pré da prefeitura. E hoje nós ainda continuamos sonhando e lutando por alguns direitos básicos, pelo fim da desigualdade social, lutamos pela liberdade, pela igualdade, fraternidade, pelos ideais da Revolução Francesa, presentes na conferência inteira. Nós temos destaque para a figura de Tiradentes, o grande líder, o grande símbolo da luta pela libertação do Brasil, pelo fim da colonização. O sonho de Tiradentes que continua ainda vivo, presente em nosso cotidiano. A liberdade continua sendo o maior desejo, o maior sonho de todo ser humano. Aproximando agora do palanque, a bateria oficial do nosso desfile, abrilhantando este momento importante, marcando o nosso 7 de setembro. Alunos de Realeza, da Escola Estadual Dr. Eloy Werner. Com as turmas do terceiro ano A e B. Inicialmente, nós temos alunos trazendo
galhos de café, representando o ouro verde, essa grande riqueza do Brasil, no período em que o nosso governo era imperial. Nós tivemos aí temos o destaque para os chamados barões do café, a elite imperial do período da cultura cafeira, já com a mentalidade bastante mais moderna, se compararmos com os senhores de engenho. Eles tinham uma visão já mais empresarial, inclusive investindo parte de seus lucros na implantação de indústrias. Temos aí a ala dos imigrantes, compondo o ciclo do café. Nós tivemos uma grande chegada de imigrantes, principalmente italianos, alemães, para o Brasil. Nesse período, vieram para trabalhar na cultura cafeira. E a mão de obra, que já havia uma pequena transformação nesse período, a passagem do trabalho escravo para o assalariado, mas que não significou o fim da desigualdade social e nem da exploração. E nós fazemos uma referência à situação atual de milhares de brasileiros, os boia-frias, que vivem numa situação bastante precária. Principalmente fazemos uma alusão agora aos cortadores de cana de diversas regiões do Brasil. Outra influência, outro bloco que vem agora representado é o... Ainda no mesmo... Outro bloco, sim, que vem representado, tem como tema a industrialização e as grandes transformações sociais ocorridas no Brasil no período de 1900 a 1950, mostrando essa influência de dois estados que se predominaram, o estado de Minas, que era o maior produtor de de leite, e o estado de São Paulo, que era o maior produtor de leite. Café, sim. E esse período, então, chamado de política do café com leite, quando os dois estados maiores também exerciam um maior domínio, controlando toda a política, todo o cenário político nacional. Temos a ala dos alunos representando os presidentes no período dos coronéis, quando os grandes coronéis dominaram a política brasileira. Coronéis com suas famílias. Período em que a participação popular era muito precária. A política era toda feita na base do apadrinhamento, da troca de favores. E, infelizmente, ainda temos um pouco de resíduos, de resquícios desse esquema em nossas cidades e nossos municípios, principalmente municípios do interior, como é o nosso caso. Temos em seguida o desenvolvimento industrial, tecnológico, que já se começa a despontar no Brasil nesse período. Destaque para as primeiras fábricas. Fazemos um destaque especial à figura de Barão de Mauá, o grande empreendedor do século. Ele que sonhava com um Brasil moderno, um Brasil industrializado, com um avanço tecnológico. Lembramos que esse bloco vem coordenado pelas professoras Ângela e Carmo, composto pelas turmas de primeiro ano A e B. Temos em seguida um destaque para a Semana de Arte Moderna, juntamente com a modernização industrial e social. Nós tivemos uma modernização cultural do Brasil. Até então o Brasil copiava padrões culturais da Europa. E a Semana de Arte Moderna, ocorrida em São Paulo em 1922, representou um marco definitivo dessa mudança e dessa construção de uma cultura que fosse realmente brasileira. E nós temos destaque para pintura, para escultura, para literatura, que foram as maiores manifestações do modernismo brasileiro. Temos uma frase do Oswald de Andrade, um dos grandes nomes do modernismo, dizendo: Brasil é uma república federativa cheia de árvores e de gente dizendo adeus. Infelizmente, muita gente boa do nosso país precisou de ir embora, porque dizia a verdade e que incomodava as autoridades, aqueles que são as nossas elites. Passamos para o sétimo bloco,
trazendo como tema o Brasil atual, a evolução desses 50 últimos anos da nossa história, de 1950 até 99, aí com o florescer do novo milênio, do ano 2000, coordenado pelos professores Maurinho, Rogério e Roberto, composto pelas turmas de primeiro ano A e segundo ano B. E o Brasil atual, nós vemos aí, num primeiro momento, uma frase que faz: saio da vida para entrar na história. Temos também uma maquete do Palácio do Planalto, mostrando o poder, a construção de Brasília. Vemos aí no processo um carro que representa o curso da entrada de industrialização dos primeiros carros trazidos para o Brasil, dentro do processo. Algumas empresas marcaram presença, as multinacionais. Faz uma alusão a esse processo que, infelizmente, as multinacionais dominam o processo cultural e econômico do nosso Brasil. Trazemos agora o mapa do Brasil. Brasil, ame-o ou deixe-o. É um processo que faz um convite a nós brasileiros neste dia cívico. Ame-o ou deixe-o. É o Brasil mostrando a sua cara. Nós vemos aí a presença, passando agora no nosso palanque, da força, os militares que dominaram um período da história do nosso país. Essa grande força marcada por um período também muito trágico da nossa história, onde passamos por vários anos levados a um processo de grande marginalização, também por parte da força. Nesse período, o povo se viu então amordaçado pela censura, pela repressão, pela ditadura. Foram tristes anos da história brasileira. Mas mesmo amordaçado, o povo continuou acreditando e lutando pelas mudanças que vieram florescer nos anos 80, principalmente através da belíssima campanha feita em 85, a campanha das diretas já, que só foi superada pela campanha do impeachment em 92. Logo após a campanha das diretas já, nós temos uma referência, uma homenagem a Tancredo, um dos grandes símbolos dessa luta pela democracia, pela redemocratização. Nós começamos com a nova república, uma fase complicada nos anos 80, de mudanças, de transformações. E o povo acreditou muitíssimo na mudança, mas infelizmente o nosso primeiro presidente, eleito pelo voto direto, traiu a confiança popular. Fernando Collor, eleito em 89, foi vítima do impeachment logo em seguida, em 92, devido a aquele que seria o caçador de marajás, acaba virando também um marajá, e a população estava atenta, por isso foi para as ruas pedir o seu afastamento. E nós continuamos ainda lutando hoje por acabar com o problema, para tentar acabar com problemas que vem nos afetando, o desemprego, a privatização, esse leiloamento que o Brasil vem sofrendo, vem sendo entregue para empresas internacionais. Nós temos um painel mostrando a influência do FMI no Brasil e em todos os países do terceiro mundo. E temos a evolução cultural, finalizando esse bloco, a evolução cultural brasileira, com destaque para algumas figuras. Na música, Carmen Miranda, Fernanda Abreu, Renato Russo, grande poeta da juventude nos anos 80 e 90, grande poeta do rock. Temos influência aí no esporte, o Brasil se destacando no vôlei, se destacando no automobilismo, com Senna e muitos mais, no tênis com Guga, no futebol com tantos nomes, tantas copas, tantas vitórias. E destacamos, de modo especial, a participação do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, um grande destaque. E estamos tendo a passagem de um Gol, que foi eleito o carro do século no Brasil.
E vemos agora a finalização do nosso desfile com o 8º e último bloco, trazendo como tema a evolução política e social do Brasil. Esse bloco é coordenado pelas professoras Lourdinha Ribeiro e Lourdinha Oliveira, composto pelos alunos do 4º ano A e B. Nós temos inicialmente um grupo representando os vereadores do início da história dos nossos 500 anos, que eram chamados de homens bons, entre aspas, né? Porque não eram bons no sentido de caráter, no sentido de ajuda à população, eram bons de bolso, bons de dinheiro. E só eles é que tinham o direito de votar, de ser votado, de participar da vida política. Só eles que eram considerados cidadãos. Em seguida temos alunos trazendo galhos de mandioca, lembrando a nossa primeira Constituição brasileira, de 1824, que foi conhecida como Constituição da Mandioca. Por quê? Apenas quem tinha uma renda mínima é que tinha direito de participação na sociedade brasileira. Temos o destaque para as figuras de Dom Pedro I e II, como primeiros imperadores, primeiros governantes do Brasil, ainda uma dependência do Brasil para com relação a Portugal, a forças internacionais. Princesa Isabel vem sendo destacada. Em seguida, nós temos a luta dos escravos. Já fizemos um destaque para a figura de Zumbi, que foi o maior líder dos negros na luta pelo fim da escravidão. Temos ainda, na evolução política, fazendo uma referência ao período de 1900 a 1930, a política do café com leite, dois alunos trazendo o galho de café e o leite, o litro de leite, representando essa influência de Minas e São Paulo no Brasil, esse período em que se predominava o sistema político bastante complicado, bastante sem participação popular, na época do voto de cabresto, quando o eleitor era dominado pelos coronéis. Lembrando que poucos participavam, mulheres, só maiores de 21 anos e que tivessem uma renda mínima de R$100.000 por ano e que podiam participar da vida política. Temos uma ala mostrando a grande evolução dos anos 30, com o Getúlio Vargas, a era Vargas, e as mudanças com a participação popular, criação do cruzeiro, criação do salário mínimo, direito de votos para mulheres de maiores de 18 anos, leis trabalhistas, direito de férias pagas, voto secreto, até então não havia voto secreto. Então tudo isso ficou marcado aí nos anos 30, na era Vargas. Temos uma outra ala mostrando a influência de grandes líderes do Brasil na música, homenagem a Gilberto Gil, Vladimir Palmeira no jornalismo, poeta Ferreira Goulart, Caetano Veloso também na música, Vladimir Herzog, que lutou muitíssimo contra a ditadura. E o Brasil continua ainda lutando nesses 500 anos, sempre lutou por direitos humanos, por cidadania, por justiça. Então nós temos esse movimento popular por direitos humanos. Temos agora o histórico das constituições do Brasil, Brasil que já tem as suas 8 constituições, a primeira de 1824, em seguida temos essas constituições, a lei brasileira que vem sendo modificada, muitíssimo modificada no decorrer destes 500 anos. Lembrando que a última é de 88, que está passando por reformas, muitas reformas. E nós estamos chegando da finalização, nosso carro chamamos de carro do terceiro milênio. Esse é o nosso carro do futuro, o carro do terceiro milênio. E o grande sonho nosso é esse, de despertar o cidadão do terceiro milênio. Vimos a faixa subindo, falando quem é o cidadão do terceiro milênio. O cidadão do terceiro milênio é um cidadão que tem os pés no chão,
a faixa está subindo, os balões, mas ao mesmo tempo ele tem na cabeça o pensamento das estrelas. Ou seja, ele vive uma realidade dura, cruel, mas acredita no sonho, na mudança. Os anjos estão aí em destaque, lutando. É o nosso desejo, nosso grande sonho, nossa utopia de ver um país melhor. E nas vésperas do terceiro milênio, com tanta tecnologia, tanto avanço em nosso meio, nós temos ainda forte influência da cultura rural em nosso meio. Por isso a escolha de uma carroça, para mostrar que ainda guardamos características bem interioranas, esse gosto pelo interior, pela vida, pela política da boa vizinhança. Isso ainda é muito presente em nossa comunidade. Portanto, terminamos assim a passagem do nosso último bloco, com o nosso carro do terceiro milênio. Lembrando a todos, o cidadão do terceiro milênio é esse homem que tem os pés no chão, que conhece a sua realidade, mas que tem a mente nas estrelas, que é capaz de sonhar e de lutar pelas mudanças, pelas transformações que todos nós necessitamos, que o país necessita. Porque o nosso maior sonho é esse, de ter um país melhor, onde tenhamos prazer e orgulho de viver.
Música